Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 27 de fevereiro de 2022, o programa Momento Espírita de número 891. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou ainda assistir através do YouTube. Para acessar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo na condição de convidado Almeida Júnior. O Almeida é médico no dia a dia, é palestrante espírita e trabalhador do Centro Espírita Nosso Lar em São Carlos. Almeida Júnior, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Seja bem-vindo, bom dia! Pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar com vocês novamente. Hoje nós vamos fazer uma abordagem diferente. Vamos falar sobre médicos de homens e de almas. O famoso livro de Caldwell Luke. Júnior, todas as manhãs de domingo nós iniciamos o Momento Espírita com uma prece. Você está convidado para fazê-la. Vamos fazer uma oração, né? Todo encontro nosso iniciar-se-á com uma oração, ok? Então vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos novamente, agradecer ao nosso irmão Jesus, para podermos aduzir algo dos vastos conhecimentos que nos foram passados há 2000 anos atrás. Pedimos o auxílio, o concurso, o apoio e a tolerância dos nossos irmãos do mundo espiritual para conosco, para que possamos ser modestos alto-falantes do espírito mais evoluído que cá esteve. Que seja feita a vossa vontade, ó Pai, e não a nossa. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, o programa estará abordando o tema médico de homens e de almas. Daqui a instantes, Almeida Júnior, o nosso convidado desta manhã, estará desdobrando esse tema para todos nós. Momento Mensagem de hoje vem absolutamente ao encontro, porque o título é Ante o Divino Médico, uma mensagem de Emmanuel. E a tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Se ainda não tem, por favor, anote aí. DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. Através desse WhatsApp, você pode fazer perguntas, você pode sugerir temas a serem abordados em programas vindouros do Momento Espírita, você pode tecer comentários, fazer críticas construtivas, elas também são bem-vindas, enfim, conjuntamente conosco, direcionar o Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo. E agora espaço aberto para o bom dia do nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos do Momento Espírita, Zezinho de Mel. E o bom dia do Zezinho vem através de mensagem, e a mensagem que ele nos traz hoje é de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, Para Melhorar. Pare, ouça, preste atenção. Momento Mensagem para reflexão. Para melhorar. Conserva a fé em Deus e em ti mesmo. Age servindo. Constrói o bem que se nos mostre ao alcance. Recusa qualquer ideia de desânimo e trabalha sempre. Aceita o fracasso por base de recomeço.
Admite os outros tais quais são. Não exijas de alguém aquilo que esse alguém ainda não te pode dar. Auxilia os companheiros de experiência tanto quanto puderes. Hoje é possível que esse ou aquele amigo necessite de ti. Entretanto, amanhã é provável sejamos nós os necessitados. Não te aconselhes com a irritação, nem hospedes a tristeza que termina habitualmente no nevoeiro da inércia. Respeita as ideias dos outros para que as tuas se façam respeitadas. Sorri, ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Esforça-te em descobrir o lado útil das situações e das pessoas. Não guardes ressentimentos. Não te queixes de ninguém, nem te lastimes. Valorize o tempo e não te concedas o luxo das horas vazias. Enumera as bênçãos que o Senhor já te permite usufruir e serve sempre. Usa a paciência e a tolerância. Vive a própria vida e deixa que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. Se nos dispusermos realmente a melhorar-nos e a melhorar o nosso próprio caminho, estejamos na certeza de que a divina providência nos fará sempre o melhor. Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, do livro Paciência. Muito obrigado, Zezinho. Um excelente domingo para você. E que bela mensagem, nos convidando a tantas reflexões em torno do que cada um de nós podemos fazer para melhorarmos. Muito bem, retornamos a palavra agora, abrindo o microfone novamente de Almeida Júnior, nosso convidado dessa manhã de domingo, para que ele aborde o tema que se propôs. Médico de homens e de almas. Júnior, fique à vontade. Meus caros, então, na verdade, para falar sobre isso, é necessário que vocês saibam rapidamente quem foi, né? Janet Miriam Holland Taylor Caldwell Luke. Rapidamente mais conhecido como Taylor Caldwell. Ela nasceu em 7 de setembro de 1900, bem no comecinho do século, e desencarnou há pouco tempo atrás, 30 de agosto de 1985. Está aí, não faz tanto tempo assim. Ela era uma escritora britânica. E ela tem algumas considerações. Com 6 anos, ela ganhou uma medalha por uma redação. E com em torno de 12 anos, com 8 anos, ela começou a escrever histórias e com 12 saiu o primeiro romance. Espírito pronto. O que vai chamar a atenção, e eu não vou entrar em relação a isso, é uma frase de Emmanuel, falando de um dos livros dela. A frase de Emmanuel diz o seguinte, que Caldwell Luke foi a mãe de São Lucas, há 2000 anos atrás. 2000 anos depois, ela escreve um livro do seu filho, aquele espírito, aquele apóstolo que teve a grande missão de trazer para nós como se trata alguém, como isso funciona, de que maneira isso acontece. Eu vou tentar fazer isso resumido, para que a gente consiga ter uma noção muito aproximada. Em sua infância, nós vamos conhecer alguém chamado Lucano. Lucano. Ligou que posteriormente seria conhecido como São Lucas. Ele ligou-se sobremaneira a uma alma, a alma de Rúbria. Rúbria era filha de Diodoro, governador romano na Antioquia, senhor das terras aonde sua família vivia desde sempre. Seu pai, Enéas, antes escravo, fora libertado pelos pais de Diodoro, que os tratava com respeito, cuidado. Lucano, desde muito cedo, demonstrou dons especiais para a cura. Sabia reconhecer, manejar as plantas, dizendo-se inspirado pelo Deus desconhecido. Pá! Aqui é interessante isso, porque ele teve uma missão muito, muito curiosa, que foi a Grécia, que era um país politeísta,
E ele inteligentemente, e agora sabemos que influenciado beneficamente pelos nossos irmãos do alto, foi atrás do Deus desconhecido, para que não combatesse os outros. Então, ainda menino, virá a grande estrela do céu que apontava o nascimento do Messias. Ele era 9 anos mais velho. A estrela de Belém, que se movimentou pelo céu rumo ao Oriente. Estava junto de Kepta, o médico caldeu que trabalhava para a família de Deodoro. Também acreditava na vinda de um grande mestre, por conta das escrituras do seu povo. O nascimento do Messias, a vinda do Messias, do governador do planeta, daquele que o criou, era sobejamente conhecida e divulgada pelos sábios da antiguidade. Espíritos evoluídos, cada qual com a sua razão, com a sua qualidade, com a sua missão, trazendo a informação que o maior dos maiores desceria para nos ajudar. Acontece que Rúbria, sua querida amiga, sofria de uma doença grave, na época chamada de doença branca. Hoje é conhecida como leucemia. Kepta sabia da gravidade do caso. Embora tenha alertado o menino sobre o destino difícil da garota, Lucano continuou acreditando que o Deus desconhecido operaria um milagre, né? Salvaria ela no momento certo. Ele era monoteísta, que não era pouca coisa, considerando-se a época. Em muitos momentos, ele mesmo preparava remédios para a amiga, aliviando as suas dores. O fato é que, a despeito de nossos desejos mais vivos e intensos, a morte nos visita, seja através de perdas materiais, físicas ou mesmo o falecimento de pessoas amadas. Que é um segredo, funciona assim até hoje. E assim foi com Rúbria. Rúbria, ainda adolescente, piorou sobremaneira e a sua doença fatal cumpriria sua missão. E em seu leito de morte, disse a Lucano que ele deveria compreender, aceitar e ser feliz, pois ela estava bem, em paz. Lucano não aceitou o fato, vindo a desenvolver aquilo que hoje muitos psicólogos chamam de luto patológico. Do ponto de vista espírita, não aceito a morte e vou vivenciar aquele luto durante muito tempo. Claro que eu não vou entrar nesse íntere, porque isso cabe uma palestra só sobre isso. Há lutos patológicos de meses, de anos, e há lutos patológicos de encarnações, sofrimentos psíquicos. Papo para uma outra ocasião. Razão pela qual esquecer o passado é muito importante, viu, gente? Pessoas altamente depressivas, algumas delas guardam relação direta com a morte de algum ente importante para ti no passado, para ela. Bom, devido a sua relação de amor intenso e a certeza sempre presente da ajuda divina, seguida de enorme frustração, revoltou-se contra Deus. Isso, Lucano revoltou-se contra Deus, acusando-o de cruel, de injusto. Será que quando acontece algo de ruim conosco, nós não nos revoltamos? Dizia crer na existência de Deus, mas não mais em seu amor e sua justiça. Foi assim que ele decidiu não mais buscar amenizar a sua própria dor. Sua ferida através de um sentido existencial, mas para duelar com o Criador, numa batalha em glória contra a morte. Lucano, futuro São Lucas, fez medicina para duelar com Deus. Olhe só que luta em glória. Mas percebam como a divina providência tem critérios muito inteligentes para nos colocar do caminho do bem. Durante sua formação em Alexandria, o berço
do conhecimento da época. Calcula-se que 98% do conhecimento da humanidade estivesse naquela região. Teve a famosa biblioteca de Alexandria, Papo do Bom, que um dia pode ser abordado. Teve contato com grandes pensadores de todas as áreas do saber humano. Tornou-se um bom matemático, ótimo pintor e um exímio médico. Depois de formado, trabalhou em embarcações, pouca gente talvez saiba disso, tratando dos viajantes, fazendo longas viagens pelo Mediterrâneo. Quando em terra, ele atendia os pobres e necessitados em toda a ordem. E olha só, querem uma curiosidade, tudo isso querendo duelar com Deus. Em uma de suas navegações, chegou a curar todos os escravos confinados no porão de um navio. Eles estavam acometidos pela peste negra, incurável à época, usando alguns dos poucos recursos, água, sabão, recursos de higiene, gente, alguns medicamentos contra a dor, naturais mesmo. Segundo os relatos daqueles homens, Lucano vestia-se de luz intensa. E quando isso acontecia, um grande ar de flores e alegria passava pelo navio, mesmo entre os escravos. Durante todo o percurso, o médico priorizava o atendimento aos miseráveis. Olha a conduta dele. Desde os escravos aos socialmente perseguidos, excluídos. E aí, como comentei com vocês, Taylor narra encontros impressionantes, cujas as curas variadas, os tipos, as formas, manifestações mediúnicas, lutas intensas de coração, de amargura. Gente, quando tu decides trabalhar ao lado dos ensinamentos cristãos, prepare-se para a guerra. Não espere um mar calmo. Na verdade, Deus espera que tu entregue o navio. Não se preocupa muito com a tempestade. Tempestade é para ajudar a todos nós. Lucano afastou-se da mãe. Após a morte de seu pai, afastou-se dos amigos, colegas e todos aqueles de quem ele amava. Receio de novas perdas, luto. Afastou-se de todo mundo. Vai que mais alguém morre? Como? Eu não lido nem com aquela que eu amava. Eu não consigo resolver isso. Isolou-se do mundo, tornando-se amargo, triste, seco, cansado, infeliz. Apresentava sintomas de um luto não elaborado, segundo os psicólogos. Bonita frase, né? Luto não elaborado. Complicado, doentio, patológico. Após muitos anos, mais de 2 décadas de crises psíquicas e espirituais, percebeu a mão amorosa do Criador. 2 décadas. Principalmente quando viu atônito a cura do seu grande amigo africano, cego, por conta de uma surra violenta, maldosa do seu dono, querendo deixar o escravo cego. E ele curou. Fez com que esse escravo voltasse a ver. Uma prece de todo o coração que virou até as estrelas, dizem alguns. As esferas mais elevadas escutaram como ele tinha ao seu arcabouço uma grande quantidade de benesses a serem distribuídas, eis que elas foram dirigidas a esse escravo. Após muitas crises, o médico reformado trabalhou o próprio remorso. Chegou a hora. Transformando-o em reparação benedita, que nos atinge até os dias atuais. Por quê? Porque cada um de nós tem seus lutos, meus caros. Nós temos lutos quando um filho vai embora estudar fora, quando um marido ou esposa adoecem, quando ocorre uma separação, quando perdemos o emprego, quando temos dificuldade em superar as nossas imperfeições. Cada uma dessas situações é um luto. Os lutos fazem parte de nosso crescimento. Importante isso. Decidiu ir até Israel. Chegou a hora
para se encontrar com Maria, olha com quem ele resolve se encontrar. Mãe daquele que efetuara inúmeros milagres. As falas de Jesus já corriam nos campos e que era bendito por muitos pobres e desvalidos do mundo. Sentiu enorme atração por Jesus, não poderia ser diferente. E ao conhecer Maria, pôde ter certeza absoluta de sua grandiosidade e amor sublime. Tempos depois desse encontro com Maria, Lucano conheceu uma outra pessoa, chamado Paulo, da região de Tarso, na Turquia. E aquilo mudaria sua vida. Lucano conheceu Paulo de Tarso e com ele fez viagens e apostolados, escrevendo o maior dos evangelhos e o Ato dos Apóstolos. Aconteceu nessas viagens, usando em suas páginas diversos temas médicos à época e com muita amorosidade. O amor é o verniz desse móvel chamado evolução com Paulo de Tarso. Chique. Sabendo disso, nós vamos encontrar algumas curiosidades, ou seja, só em seu evangelho nós vamos encontrar os dados da infância de Jesus. Sabiam disso? Assim como referências a Maria de Magdala e outras mulheres. Portanto, o evangelho de Lucas não é nem de longe um evangelho trivial. Nem de longe. Curiosamente, as parábolas propostas não estão em ordem cronológica, como se esperaria. Mas, em muitos casos, elas intercalam a ajuda a um homem e depois a ajuda a uma mulher. Na verdade, a ordem é cronológica com a vida, com a encarnação dele. Lucano, por certo, defendia a igualdade, a justiça, o amor, para além das questões culturais e de época. Foi, sim, um exemplo de superação, de cuidado. O luto patológico trabalhou as questões do talento, das feridas e da aceitação. Qualquer semelhança conosco é mera intenção. Compreendeu que nada surge para nos destruir, mas para nos transformar, sempre para melhor. Médicos de homens e de almas, o maior projeto, o maior livro de Caldwell vem nessa esteira, nessa época. Mostrou que por mais que nos afastemos da amizade com Deus, Ele jamais se afasta de nós. Oh. E que sempre podemos retomar nossa essência com sabedoria. É por isso que Lucano foi e ainda é um grande modelo de médico e de almas para todos nós. Conhecer isso nos enche de responsabilidade, porque ele nos traz uma história de alguém que, não obstante sua elevada situação evolutiva, também teve suas dificuldades, teve seus lutos, teve seus sofrimentos, teve sua depressão. Portanto, se algum desses sintomas que acabei de citar acometer a vós, não fique triste. Ele faz parte do processo evolutivo de cada um de nós. Se ele atingiu até Paulo, imagine, nós, pobres seres, em situação menos favorável. Se atingiu até Lucas, imagine nós, ainda seres em evolução. A nossa conversa de hoje vai falar sobre isso. Vai falar sobre como alguém que decidiu fazer medicina para competir com Deus foi fazendo caridades e seus dotes mediúnicos desenvolvendo-se e ele construindo em cima de um carrossel de sofrimentos e lutos uma grande obra de exercício ao próximo. Conseguiram enxergar o que está por trás disso? Deus permite a nossa evolução, até mesmo quando alguém se atreve a competir com ele. Está aí. Deus conhece as nossas imperfeições. Deus conhece as nossas limitações.
Deus sabe das nossas dificuldades e mostra que nós devemos construir isso, entender isso. Se vocês lembrarem bem do Pequeno Príncipe, aquela obra maravilhosa de Saint-Exupéry, há um pedaço que ele diz assim: disse a flor para o Pequeno Príncipe, é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas, se quiser conhecer as borboletas. Olha que coisa curiosa. Interessante é que na sequência tem mais 2 falas, que dizem mais ou menos isso. Os homens cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. No entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa rosa só. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que fez a tua rosa tão importante. Saint-Exupéry. Olha que ode. Olha que poema. É um poema, são frases, mas elas constroem um poema. É um poema que fala de como o amor a tudo suporta, como a relação de convivência com alguém não deve ser feita só de flores, ela é feita de sofrimento, sim. Ela é feita de alguém que de vez em quando vai te maltratar, dizer algo que não te agrada, e às vezes não vai lhe cumprimentar. Mas isso também faz parte para que você conheça as borboletas. A história de Paulo é assim. A história de Lucas é assim. Talvez a história de cada um de nós também siga a mesma sequência. É importante que nós compreendamos isso, para que nós comecemos a entender de como nós vamos conseguindo construir isso. Por quê? Alguém que quis competir com Deus, e Deus ainda assim deve olhar para baixo e dizer: olhe, pratique o bem. E não se importa com isso. Essa bondade de Deus lembra algo que eu gosto muito, aonde uma senhora muito depressiva pergunta a um ilustre terapeuta e diz assim: eu não enxergo nada de bonito nem no sol, nem na lua como os poetas, não enxergo em lugar nenhum. E ele diz o seguinte: se a senhora olhar a lua, a senhora verá a beleza de Deus. Se a senhora olhar o sol, a senhora verá a força de Deus. Ela: e eu, onde fico isso? Aí ele pega essa senhora e coloca de frente a um espelho e diz: o que a senhora vê agora é a obra mais perfeita de Deus. É isso que Deus faz conosco. É isso que Caldwell Luke, em Médico de Homens e de Almas, fez com aquela pessoa, aquele espírito, aquele jovem médico, brilhante médium, compreendesse que competir com Deus não é possível. Mas quem tenta competir com algo compete contra si próprio. E ainda assim Deus não se esquece de ti. E isso é muito bonito. Lucas aprendeu desse jeito, com essa forma. E talvez seja assim que nós devamos compreender como as coisas funcionam, como as coisas têm a sua razão de ser, como temos que tratar os nossos lutos pessoais. Jesus disse que os mortos enterrem os seus mortos. Águas passadas, na verdade, diria Jesus, não movem um moinho. Tudo está em movimento. Se ofendeste alguém hoje, tu terás ocasião para reparar o vosso erro. Sofrerás naturalmente. Se por acaso alguém não te tratastes bem, a mesma reprimenda lhe será oferecida. Não há injustiça à luz de Deus. Não fique triste com isso. Fique triste quando tu não conseguires enxergar a luz. E isso é uma frase que eu gosto demais, porque ela diz assim:
Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Platão. Isso, pouca gente perdoa, ainda que ele não consiga enxergar. Essa é uma frase que eu acho que cabe muito, porque ela mostra para nós a nossa situação. Vez por outra, cada um de nós está privado de luz. Vez por outra, dizemos coisas que não devemos, tomamos atitudes que não poderíamos e enveredamos por caminhos que não são recomendáveis. As consequências, naturalmente, advêm para todos. Nenhum de nós fica com a cabeça para fora d'água. E quando isso acontece, invocamos a Deus ou nos revoltamos com Deus. Se tu conseguires invocar a Deus, parabéns. Estás no caminho certo, reconheceste a tua fraqueza. Se por acaso tu te revoltares com Deus e talvez até se atreva a competir com Ele, o tempo vai te mostrar que a bondade de Deus não vai te colocar em um lugar onde sua amorosa mão não possa lhe resgatar. E isso é uma bondade inacreditável. Tanto que eu vou deixar para vocês uma frase que eu gosto muito, que diz assim, na verdade é uma sequência. Para obter algo que você nunca teve, precisa fazer algo que você nunca fez. Quando Deus tira algo de você, Ele não está punindo, apenas abrindo as suas mãos para receber algo melhor. Esteja certo disso. E a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não possa protegê-lo. Chico Xavier. Lindo. Belíssimo. E ele acaba por encerrar isso. Tem pouco tempo, gente. Tem um pouco mais ou um pouco menos de 30 minutos para falar a vocês e passar essa mensagem, mostrar a vocês que o Evangelho de Lucas tem algumas particularidades que poucos se dão conta. Uma delas reveste-se não apenas do Evangelho dele, mas quem foi a mãe dele. Quem foi a mãe dele, aonde reencarnou, desencarnou por volta de 1985, não faz tanto tempo assim. E uma vez desencarnando em 1985, deixou uma obra-prima para nós. Deixou um escrito de mãe de um dos espíritos mais evoluídos que por aqui passou. Mostrou tal e qual como os nossos defeitos podem ser, digamos assim, utilizados de uma maneira benfazeja. Está no Livro dos Espíritos. Ou seja, o mal em sua forma bruta também pode ser o bem. O invejoso, na verdade, é um admirador de você. Resumidamente, Deus encontra até dentro do mal as energias para fazer o bem. E ele fez isso com Lucas. Se ele fez isso com Lucas, um ser mais evoluído, forte, que nos ensinou, quer um segredo? Vai fazer com você. Fez comigo. Fará com todos nós. Porque a nenhum de nós ele desampara. E se a nenhum de nós ele desampara, é bem possível que nós estejamos ao lado dele no futuro. E olhando para trás, vamos ter a oportunidade, talvez até de abrir um sorriso. E rir até dos momentos infelizes que tivemos. Joana de Ângeles. Isso posto, bem longe de querer entediá-los, vou fazer uma pequena oração de agradecimento. E antes vou fazer algumas modestas considerações finais. Vou encerrar com um pequeno poema. Deixa-me ver se me lembro bem dele, porque é muito bonitinho. Não é longo, é até bem curto. E ele fala mais ou menos assim: muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve,
palavra que conforta, silêncio que respeita. E isso não é coisa do outro mundo, não. É isso que dá sentido à vida. Cora Coralina. Olha só, como tudo caminha na mesma direção. Muito bem, muito obrigado, Júnior. Muitas reflexões poderemos fazer, porque certamente subsídios não nos faltam depois da exposição do Almeida Júnior, nosso convidado dessa manhã de domingo. E agora nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje, que, como dissemos, vem ao encontro do tema do programa de hoje. Uma mensagem de Emmanuel, psicografada por meio de Chico Xavier, ante o Divino Médico. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Ante o Divino Médico. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Eis o ensinamento de Jesus que se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. Ensina-nos Emmanuel. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso Divino Médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores
dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Livro da Esperança, capítulo 78, Emmanuel, mensagem psicografada por Chico Xavier. E agora nós vamos saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Nesse clube, inscrevendo-se, você receberá mensalmente um livro espírita por apenas R$18 e entregue em sua casa, em sua residência. Caso você resida fora de São Carlos, terá apenas uma taxa adicional de R$4, correspondente às despesas do correio. Inscreva-se na própria livraria da USE ou através do nosso fone WhatsApp 3307-5495. Vamos repetir, DDD 16 3307-5495. Esse telefone é também WhatsApp e você pode, falando, nos contatando através dele, fazer a sua inscrição e passar a receber por apenas R$18 um livro espírita em sua casa. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. No próximo domingo, às 17 horas, a palestra será com Rosana Silqueira Paixão, que abordará o tema Os Filhos do Calvário. Você pode assistir também pelo Facebook ou ainda também pelo YouTube. É uma palestra de cunho participativo e possibilita você fazer perguntas e interagir com o convidado da manhã. As suas perguntas serão respondidas no mesmo momento. Anote aí os canais por onde você pode assistir e participar. Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc e através do YouTube, canal Palestras USE São Carlos. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe! Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, como havíamos dito já em programas anteriores, sempre que possível, sempre que o tempo nos permitisse, nós estaríamos introduzindo aqui no Momento Espírita um bloco que denominamos Aprendendo com Chico Xavier e os Espíritos. E nesta manhã de domingo, nós trazemos para reflexões de todos nós uma ocorrência com o espírito Irmão X, Humberto de Campos, quando de uma sua visita aqui ao plano material, na condição de espírito, participando de uma equipe espiritual de médicos espirituais para prestarem socorro a alguns encarnados que estavam internados num hospital aqui no plano material. Relata assim Humberto de Campos: o respeito aos doentes é indiscutivelmente dever de todos nós, mas é interessante descrever a ligeira experiência para a nossa própria orientação. Adentramos o hospital acompanhando um assistente espiritual que estava participando do trabalho pela primeira vez. E por isso mesmo era ali tão iniciante em matéria de enfermagem espiritual quanto eu próprio, diz o nosso querido irmão X, Humberto de Campos, espírito. Continua ele: atender a 4 irmãos encarnados sofredores, o nosso encargo inicial nas tarefas do magnetismo curativo. Vamos designá-los por números. Em arejado aposento, nos abeiramos deles depois de curta oração. O amigo de número 1 arfava em incômoda dispneia, suplicando em voz baixa: valei-me, Senhor! Ah, Jesus! Ai, Jesus, socorrei-me! Ó divino Salvador, curai-me, e já não desejarei no mundo outra coisa senão servir-vos.
O segundo implorava sob as dores abdominais em que se contorcia. Ó meu Deus, tende misericórdia de mim, concedei-me a saúde e procurarei fazer exclusivamente a vossa vontade. Nos aproximamos do terceiro, conta ainda Humberto de Campos, que mal aguentando tremenda cólica renal recorrente, gaguejava suando. Piedade, Jesus, salvai-me. Tenho mulher e 4 filhos, salvai-me, prometo ser-vos fiel até a morte. Por fim, clamava o de número 4, carregando severa crise de artrite reumatoide. Jesus, ó divino médico, atendei-me, amparai-me, dai-me a saúde, Senhor, e dar-vos-ei a vida. Nosso orientador, o médico espiritual, portanto, coordenador daquela equipe, enterneceu-se. Comovia-nos deveras ouvir tão carinhosas referências a Deus e ao Cristo, tantos apelos com inflexão de confiança e ternura. Sensibilizados, pusemos-nos em oração. O chefe esmerou-se. Exímio conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísceras aqui, sanou disfunções ali, renovou células mais além e o resultado não se fez esperar. Recuperação quase integral para todos. Entramos em prece agradecendo ao Senhor a possibilidade de sermos condutores das bênçãos. No dia imediato, quando voltamos ao hospital pela manhã, o quadro era completamente diverso. Melhorados com segurança, os doentes já nem se lembravam do nome de Jesus. O enfermo de número 1 se reportava exasperado ao irmão que faltara ao compromisso de visitá-lo na véspera. Ah, aquele malandro me pagará, já estou suficientemente forte para desancá-lo. Não veio como prometeu porque me deve dinheiro e naturalmente ficará satisfeito em saber-me esquecido e morto. O segundo esbravejava, ora essa, porque me vieram perguntar se eu queria orações. Já estou farto de rezar. Quero alta hoje mesmo. E se a situação em casa não estiver segundo penso, vai haver barulho grosso, nos conta Humberto de Campos. O terceiro então reclamava. Quem falou aqui em religião? Não quero saber disso, chamem logo o médico. E gritando para a enfermeira que aparecera na porta, moça, se minha mulher telefonar, diga que sarei e que não estou. O doente de número 4 vociferava para a jovem que trouxera o seu lanche matinal. Sai de minha frente com seu café requentado antes que eu lhe dê com esse bule na cara. Atônitos diante da mudança à vida, recorremos à prece, conta Humberto de Campos. E o supervisor espiritual daquela instituição, ou seja, do hospital, veio até nós empenhado em nos consolar e socorrer. Após ouvir a exposição do mentor que se responsabilizara pelas bênçãos recebidas, esclareceu bem-humorado. Sim, vocês cometeram um pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde, com o êxito desejável. É necessário baixar a taxa das melhoras efetuadas. E sem qualquer delongo, o superior podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além, e com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos com ligeiras alterações para melhoria foram restituídos ao estado anterior para que não lhes viesse a ocorrer coisa pior. Essa ocorrência está contada para todos nós pelo espírito irmão X, portanto Humberto de Campos, por meio da psicografia de Chico Xavier, no livro Estante da Vida, capítulo 32, Doentes e Doenças, que sirva para as nossas reflexões, para o aprendizado de todos nós. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, momento agora de agradecimento nosso para vocês,
que essa semana se manifestaram através do nosso WhatsApp, através do nosso Facebook, através do YouTube, enfim, participaram do programa. Então, muito obrigado a você, a Alexandra Camargo, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Andréa Helvaizo, Cândida Laronhá, Carol Duarte, Cidinha Mazo, Sidoca Rodrigues, Cleusa Negrisoli do Cruzeiro do Sul, Cristiane da Redenção, Eliana Santana do Amaral, Elizabeth do Douradinho, Eneida Costa Macena, Fernando Colombera do Parque Primavera, Gisele Terrugi, Haruko Nishioka da cidade de Campinas, Helena Andretta, Hélio Porciúncula do Centro, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida, moradora no Centro em São Carlos, Isabel do Jardim Rissete, Isabel Cristina, José Antônio, José Carlos Espim da Vila Neri, Carina Bittencourt, Carina Juju Cruz, Aguilar, Marcelo Moraes, a Márcia do Mirante da Bela Vista, a Márcia Regina de Oliveira, Maria Cândida da Vila Neri, também a Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Roseli dos Santos, Marilisa da Santa Felícia, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Ósio da Vila Neri, Regina Maurício do Castelo Branco, Roseli Liana Gibote do Araucária, a Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Shirley Crisol, Silvia do Centro, Silvia Melo, Val da Aracium, Vando do Jardim Pacaembu e ao Walter do Mirante da Bela Vista. Nosso muito obrigado a vocês. E amigos e amigas do Momento Espírita, nós pedimos que continuem nos ajudando, compartilhando o link do programa Momento Espírita com familiares e amigos. Esse link nós estamos enviando para todos vocês através do WhatsApp logo após o programa, no decorrer do domingo. Se você quiser receber o link e também mensagens do Momento Espírita, você pode se cadastrar, se ainda não é, em nosso WhatsApp, digitando uma mensagem, mandando um oi, dizendo o seu nome, o bairro, a cidade de onde está falando, para o WhatsApp 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. E você passará a receber o link e mensagens do Momento Espírita. E desde já, muito obrigado por prestigiar o Momento Espírita e compartilhar com seus familiares e amigos. Muito bem, nós vamos agora devolver a palavra, abrindo novamente o microfone de nosso convidado dessa manhã, Almeida Júnior, que abordou aqui o tema médico de homens e de almas, para que faça suas considerações finais. Júnior, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Meus caros, eu vou fazer uma oração de encerramento, posso? Muito curta, muito simples. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos. Em nome do Pai. Agradecer a chance de estarmos distribuindo um pouco da luz que muito nos foi ofertada pelo espírito mais evoluído que cá esteve há 2000 anos atrás. Agradecendo aos protagonistas de nossa modesta exposição de hoje. A Lucas, a Lucano, o seu precursor. A sua mãe, em Caldwell Luca, que também proporcionou, através de sua amorosa escrita, a chance de conhecermos, junto com Emmanuel, um pouco da vida de quem ajudou a dar vida ao maior dos evangelhos, o Evangelho de Lucas. Que Deus vos acompanhe a todos, meus caros. Que Deus vos ilumine. Que possam usufruir de um bom dia, de uma boa semana. Se algum dia Deus se esquecer de mim, peça a Ele que nunca deixe que tu caias em um abismo, aonde as suas amorosas mãos não possam resgatá-lo. Que Deus os acompanhe a todos. Fiquem em paz. Tchau.
Muito obrigado, Almeida Júnior. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel. E nosso convidado dessa manhã, Almeida Júnior, que abordou para todos nós médico de homens e de almas. E nosso muito obrigado também a todos os voluntários da produção do Momento Espírita, coordenados por Clemente Mancini. Obrigado a você, Rossi, que mais uma vez esteve conosco, cuidando carinhosamente da sonoplastia e aquele de coração. Obrigado a você, amigo, a você, amiga do Momento Espírita, que estiveram conosco até o último minuto de mais um programa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!